Amém. Amados, quero compartilhar com você nessa manhã de Santa Ceia. A semana passada eu falei para vocês que a Santa Ceia é uma ordenança do Senhor Jesus, e ordem é mandamento, porque muitas vezes a gente lembra dos 10 mandamentos, mas a gente não não paramos para pensar nas ordens que o Senhor dá. Por exemplo, ide por todo mundo e pregar o Evangelho é uma ordem. Celebrar a Santa Ceia, fazer isso em memória de mim. Enfim, hoje nós vamos falar mais a respeito disso daqui a pouco. Mas eu quero começar só falando especificamente do dia de hoje. Eu quero pedir, Marcelo, está fora do esquema, mas é 1 Timóteo 2,5, tá? 1 Timóteo 2,5 fala o seguinte. Eu vou abrir aqui para dar o tempo de você, crente, abrir sua Bíblia, que a gente está tão acomodado que a gente já vão pôr ali mesmo, né? Eu me sinto desafiado. Ontem, para quem não sabe, eu terminei minha pós-graduação em Antigo Testamento. Obrigado, irmãos. Então, eu me sinto desafiado em abrir a Bíblia, mesmo lá. Eu queria abrir antes que todo mundo, assim, não era para ser melhor, mas era para não ser o pior também, né? E gosto de ler também, mas eu dei a vez aos irmãos. Por quê, amados? Quem não gosta de abrir a Bíblia? Quem não sabe encontrar as coisas na Bíblia. Eu vou abrir, ele já abriu. Se você pratica mesmo a leitura bíblica, a hora que eu falo 1 Timóteo, você faz tipo o Sr. Miyagi lá, abre, já dá aquele karatê e abre a Bíblia na passagem. Diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Amados, se você está aqui ainda e você pensa assim, fulano morreu, está olhando por mim lá de cima, rezei para o fulano, orei para o fulano e tal, o pastor Cristiano não vai dar a opinião dele, o pastor Cristiano vai ler o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz: só há um mediador entre Deus e os homens. Faça assim comigo, ó. Não é a número 1, pode fazer. Só há um. Só Jesus, irmão. Só Jesus é o mediador. Não é santo nenhum, muito menos um pecador igual a nós que morreu. Só Jesus está escrito na Bíblia. Então quem morreu, dormiu ou no Senhor, ou não é no Senhor. E o outro texto que eu quero compartilhar com você, Hebreus 9, 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Você que abrir um pouquinho para frente, dá um tombinho aí na Bíblia assim, ó. Hebreus 9, 27 diz o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amados, esses dois textos é para você decorar ele, porque muitas vezes a gente diz assim: não, tem encarnação, eu estou sendo bom para não encarnar numa pulga de um vira-lata da rua na próxima encarnação. Amados, a palavra do Senhor, ela deixa bem claro para nós aqui que só tem uma vida, e quando você morre, fecha a conta, passa a régua, e você vai chegar diante do Senhor com o que você fez. Sabe, talvez a maioria não sabe, mas a gente acaba nomeando de uma forma assim diferente algumas partes da igreja. Por exemplo, o depósito nós chamávamos de morcegário, porque a gente chegou um dia e viu morcegos entrando lá dentro. Aqui atrás tem um lugar abandonado que chove dentro, a gente estamos arrumando, organizando, que a gente chama de caverna, porque parece uma caverna, só não tem os dragões. E aqui embaixo da escada a gente chama de purgatório, porque parece um lugarzinho de castigo, assim, né? Você vai aprontar, vou te pôr lá no purgatório, Luiz, abre a porta e deixa trancado lá dentro. Mas irmãos, purgatório não existe. Talvez você acredite em Papai Noel, purgatório, Coelho da Páscoa. A palavra do Senhor está dizendo aqui que foi passado a régua, irmãos, e acabou.
Ah, não, mas ele está no purgatório, eu vou fazer isso e aquilo para livrar. Não tem livrar não, gente. Nesse ponto é cada um por si, Deus por todos mesmo. A gente tem que se defender buscando a santidade, a intimidade com o Senhor. E por que eu digo isso? Porque para você cuidar de uma pessoa que faleceu, não precisa ser no dia dos finados. Você pode ir lá pintar, limpar, lavar qualquer dia. Você pode ir todos os dias se você quiser. Você pode ir todo mês lá. Por que tem que ser no dia 2, dia dos finados? Você quer dar presente, dê o ano inteiro. Não precisa ser só no Natal. Você quer comer chocolate com moderação? Pega um 80% cacau. Pode comer o tempo todo. Não é para você ir lá dar na Páscoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque senão nós entramos numa cultura do mundo ou de religiosidade e a gente começa assim se lamentar e seguir um curso antibíblico. A palavra do Senhor está aqui, tem na tua casa, onde você quiser, abra a Bíblia nessas passagens, vai estar dizendo a mesma coisa. Então não é uma opinião pessoal, é só para confortar teu coração e te orientar, porque a verdade liberta. Amém? Ok, então agora, já que vocês concordaram, disseram um amém bem forte, nós vamos começar a palavra. O texto que eu vou usar hoje está em Salmos, é o Salmos de número 23. Quero ler com você, por favor. Isso, vai abrindo a Bíblia, isso mesmo. Salmos 23. Você sabe por que na Bíblia Católica é Salmo 22 e para nós é 23? Porque na Bíblia Católica o Salmo 9 e 10 foram unidos. Então daí atrasou um capítulo para nós, é 23, para eles 22. E isso acontece por 3 vezes dentro do Salmo. Só que quando chega no final nós temos 150 eles também. Mas é uma pequena mudança assim, mas não influencia nada, tá? Só por curiosidade. Amados, vou ler então com vocês aqui. Salmo 23, estou lendo na NVI, diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, amados? Senhor, eu clamo a Ti mais uma vez, Espírito de Deus. Nós queremos a Tua revelação. Nós não queremos ler apenas a Bíblia como lemos um livro, mas nós entendemos que ela é viva, a Tua palavra é viva, e ela é fonte, Senhor, inesgotável. A Tua palavra nos sacia, a Tua palavra mata a nossa fome, a Tua palavra liberta, a Tua palavra cura. E nós cremos, Espírito de Deus, que o Senhor está se movendo nesse lugar, não por vontade humana, mas por vontade do atentos à Tua voz. Então nós clamamos, o Senhor é quem opera a regeneração. Nós cremos que o Senhor tem um propósito com a vida de cada um, e nesse momento eu me coloco nas Suas mãos e peço, me usa para ministrar essa palavra, Senhor, no nome santo de Jesus. Humildemente eu clamo a Ti, Senhor, não por mérito, mas pela Tua graça e misericórdia, no nome de Jesus, amém. Amado, sempre eu uso a NVT, né, na maioria das vezes, e tem, como a gente sempre fala aqui, Almeida século 21 é muito boa, a nova Almeida atualizada NA é muito boa, a NVT e NVI. Não temos nada contra as outras versões bíblicas, pode usar, não tem problema nenhum. Só que essa tem uma forma mais fácil de entender, mais moderna, não perde a essência da palavra, mas você vai entender de uma forma mais fácil. E a NVI em especial, ela fala assim, ó, o Senhor é meu pastor, e ela não diz nada me faltará, ela diz, e de nada terei falta, de nada terei falta. Ou seja,
mesmo que me falte alguma coisa, eu não tenho falta de nada. O que dá para nós entendermos, ou a gente colocar dentro do nosso coração, mesmo que eu passe por lutas e dificuldades, eu tenho tudo. Por quê? Porque eu tenho um pastor, porque Jesus é o meu provedor. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente lê assim na Bíblia, nunca vinha um justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Daí você diz assim, em nome de Jesus é isso, é assim que eu creio, e eu nunca vi, como nunca viu? Nós já vimos sim, nós temos visto justos que parece que estão desamparados, falam, Senhor, você não vai fazer alguma coisa? Mas a palavra está mentindo? Não, a palavra não está mentindo, mas olhando no contexto de quem escreveu ali, é o que ele vivia. Agora, existe sim as pessoas que Deus tem amparado, Deus tem amparado, mas isso não quer dizer que não tenha luta. Depende do ponto de vista que você vai olhar. O que é a paz para você? A paz é não existir guerra, ou a paz é estar no meio da guerra e dentro de você ter a paz que ninguém consegue roubar? O que é a paz? Então, o que é não ter falta de nada? E aqui nós vemos o salmista dizendo, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta, eu tenho tudo. Então, Marcelo, põe aquela imagem das ovelhinhas, daquele pasto verdejante, que lindo, porque quando a gente imagina Davi escrevendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu consigo imaginar uma imagem assim, e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Só que, gente, provavelmente, Davi, quando escreveu esse salmo, ele não estava num lugar assim, pode pôr a próxima. Provavelmente ele estava passando dias como nós passamos também, porque aqui ele não está só, tipo, estou sentado com a barriga cheia, num lugar bem tranquilo, como Deus é bom, o Senhor é meu pastor, mas nós vemos ele falando, eu não vou ter falta de nada, mesmo no meio da luta, e ele falando, Senhor, me leva às verdes pastagens, me faz repousar, me conduz às águas tranquilas. E é interessante também, que nós vemos assim, o Davi, quando ele diz assim, ó, restaura-me o vigor. Imagine o Davi, tipo, é só bomba, tijolada, pedrada, marretada, tipo, eu estou cansado. Não tem dias que a gente está assim, que a gente está cansado? Gente, tem dias aqui, porque se vê, o que o pastor faz na igreja? Tem bastante coisa, mas uma das coisas que a gente faz é chorar também. Já teve algumas vezes eu estar sozinho com a Sola, começar a falar, chorar ali, já teve vezes de eu estar lá em cima orando, chorando aqui, mas chorar por quê? Porque às vezes você fala, Senhor, estou cansado, sabe? Não estou falando em desistir, mas eu estou cansado. Restaura a minha força, restaura-me o vigor. E o que Davi está fazendo aqui, gente, é isso. Ele é um pastor de ovelhas, ele é um jovenzinho, ele tem um monte de irmãos, ele está cuidando daquelas ovelhas, tem o urso, tem o leão, tem tudo. De repente ele começa a dizer, Senhor, Tu és o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Senhor, em verde espaço me faz repousar, me conduz a essas águas tranquilas que eu tanto desejo. Senhor, restaura-me o vigor, Senhor. A palavra desânimo, sabe quando você está desanimado? A palavra desânimo, ela vem do latim, que significa alma. Ânimo significa alma, tá? Desânimo quer dizer sem alma, é tipo, minha alma fugiu faz tempo, tá só a caveira aqui, porque o negócio estava tão feio que ela sumiu daqui. Então quando você fala de desânimo, é Senhor, restaura o meu vigor, eu estou sem alma. Senhor, restaura o meu vigor, que eu estou cansado. Por favor, me restaura o vigor para que eu possa seguir em frente. E às vezes a gente está desse jeito. A gente está estressado, a gente está cansado, e vem a conta e as dificuldades, às vezes doença, enfermidade, decepções. E você olha para o teu pastor e você diz, Senhor, restaura o meu vigor. Por favor, me ajuda, Senhor. E aqui tem a parte ainda, no versículo 4, que ele diz, mesmo que eu andar pelo vale das trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam, me protegem, como dizem algumas versões, consolam e ali protegem, né? Queridos, vale da sombra da morte, às vezes, eu não sei se você já usou essa expressão, assim, você está orando, a presença de Deus está tão tremendo que você diz, gente, era palpável a presença de Deus.
E a questão não era só um arrepio, alguma coisa assim. Você sente que Deus está ali mesmo, dá até um temor santo. Você fala, Jesus, o Senhor está aqui mesmo. É uma coisa palpável. E às vezes as trevas e o medo estão tão presentes também que estão palpável. Que você está andando, sabe quando o cachorro vem querer te morder? A Juliana e o Marcelo têm uma cadelinha que é uma bênção para eles. Mas cada vez que ela me vê, ela está um zóio e começa a latir, latir. Eu falo, meu Deus, ela não me ama mesmo, né? Mas não tem problema, mora com eles. Mas o cachorro começou a latir, já dá aquela arrepiada aqui atrás, a gente tem aquele lado, sabe o lado animal, assim? Tipo, se pular eu vou ter que estraçalhar, não ela, o urso, o leão e tal, né? Outros animais. Mas dá aquela arrepiada que você fala assim, Jesus, por que eu estou com medo disso aqui? Ou você vê, aqui tem na igreja, não vocês, irmãos, lá fora, tem lagartos. E eles aparecem de vez em quando. E é um lagarto. Eu desse tamanho, se ele me der uma rabada, eu podia dar uma butinada nele. Mas fico arrepiado de longe. Você olha, aqui é o lagarto, Aurora, aqui é o lagarto. Daí ele olha para cá e diz, o lagarto, né? E a linguinha do lagarto. Tipo, a gente tem medo dos bichos. E a gente fica arrepiado. E quando existe isso das trevas, e você sabe que existem demônios e situações terríveis, o medo se torna palpável também. Parece que tudo está o tempo parece estar escuro, não está aparecendo o sol, parece que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Quem é espiritual e ora, sabe que tem dias que se fala, o clima hoje está pesado, vamos orar, porque a gente sente espiritualmente, de uma forma palpável, que está tendo uma batalha espiritual, que tem alguma coisa errada ali, então corre para o pastor. Mas aqui nós vemos que Davi diz assim, o Senhor está comigo, não temerei mal algum, eu não temerei mal algum. E não é medo de levantar da cama e ir no banheiro e alguém vai pegar você na canela assim. Não é medo de você... ontem eu contei para alguém isso, eu não lembro quem foi. Para a nossa casa de paz que veio jantar aqui conosco. Adriana, cadê minha irmã? Adriana, eu falei assim, Adriana está tortinha porque um pouco eu massacrei ela e o resto foi o Everaldo. Adriana, eu era um maloqueiro, eu era, né, triste, a gente saía no tapa, vocês podem imaginar... Mas eu espancava a Adriana jogava tesoura em mim, se eu não fechasse a porta ia cravar em mim, cravava na porta. Adriana, eu provocava ela arrancou porta com um caixilho um dia de tanto ódio que ela tinha de mim. Daí ela chegou e estava assim, por favor, não me mate. Tudo isso é verdade. Só que, amados, a gente já passou por tantos momentos assim, terríveis. E eu vou contar um momento bem terrível para você. Quem é mais antigo sabe que não tinha esgoto, água encanada. E nós mudamos lugar onde tinha casinha, mitório, privada. Eu não sei como que chamam por aqui. Onde faz cocô, xixi, as necessidades. Lá no fundo do terreno fazia um buraco e colocava aquela casinha. Para os mais novos, ai que nojo. Nojo era no banhado quando caía e espirrava água. Daí era mais nojento. Glória a Deus, irmãos. Não precisava falar isso, mas enfim, para você compreender. 3 horas da manhã eu dizia bem assim, eu assistia um monte de filme de terror, a hora do pesadelo, a hora do espanto, a hora disso, daquilo, tudo coisa do diabo, né? Daí lá pelas tantas eu acordava e dizia bem assim, Dri, eu preciso ir lá no banheiro. O banheiro era a casinha tipo 20 metros lá para trás, e a gente morava num banhado, tinha que pisar em cima de umas tábuas, não podia pisar fora e ia para o barro. Daí a Adriana dizia assim, por favor, eu estou dormindo, me deixa dormir. Eu dizia, Adriana, eu já tinha 13 anos, irmão, já estava na puberdade, eu já batia nos outros na rua e tudo. Mas, Adriana, eu preciso ir no banheiro, eu não vou. Mãe, Adriana não quer ir comigo no banheiro. Vá com ele no banheiro, Adriana. Daí aquele frio lá fora e a Adriana indo junto assim. E eu sentado no troninho, e ela para o lado de fora, ali, tipo, esperando, assim. Cadê a coragem, irmãos? Cadê aquele macho, aquele alfa, né? Medo. E eu vou dar um conselho para todos vocês, gostam de suspense? Eu gosto de filme de investigação, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com os filmes que a gente assiste,
porque não estou aqui falando lembra aquele tempo, os mais velhos, mensagem subliminar e tal, tem coisa que é descarada, sacrifício humanos, terror, aquela coisa toda, sério. Depois não adianta só ficar pedindo para orar, mãe, posso dormir entre vocês aqui? Que a gente sabe que tem gente que é adulta e ainda pede, né? É ou não é assim? Sim ou não? Ana, não vou dar nomes aqui, tá bom? Beleza? Dai. Me abraça, Silvia, por favor, estou com medo. Fica tranquila, não vou contar mais nada além disso. Vamos parar por aqui. Então, gente, eu estou falando assim porque o mal existe e muitas vezes a gente está morrendo de medo mesmo. Só que eu não era cristão na época, porque se eu fosse, eu ia talvez pedir uma vez para ela: vamos comigo? Não, não vou. Daí o Senhor é meu pastor e nada me faltará ainda. Eu ia fazer isso. É o que a gente acaba fazendo hoje, mesmo com medo. Agora, quando nós vemos aqui no Salmo, até o versículo 4, Davi, ele está falando com Deus na terceira pessoa, falando porque Deus, porque Ele e tal. De repente você vê, a partir do versículo 5, que ele começa a falar como falando de um anfitrião e alguém que está sendo recebido na casa desse anfitrião. Ele começa a falar ali no versículo 5: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Amados, nós podemos ver aqui dentro desse salmo o que se cumpre até hoje, principalmente no meio lá do povo nômade, principalmente, que tem as suas tendas e tal. É ordem de Deus receber o estrangeiro, o visitante, ser bom anfitrião. E você pode ver algumas passagens na Bíblia, por exemplo, Ló, Abraão recebendo anjos. Eles recebiam, e a partir do momento que a pessoa entrou debaixo da tenda deles, era responsabilidade deles. Ninguém podia tocar neles. Eles avisavam assim para toda a cidade, vizinhança: fulano está comigo, está comigo. Ninguém mexe, ninguém nada, ele é meu protegido. Então, estava com ele ali, literalmente, está comigo, está com Deus, é isso mesmo. Então nós vemos Davi falando assim, preparas para mim um banquete à vista dos meus inimigos. Imagina, entrei na tenda de Deus e sentei, os inimigos estão tudo em volta ali, tipo, a hora que você pisar para fora, eu te pego. E você está lá com aquele pedação de frango assim assado, ou a carne que você gosta comendo, só olhando, tipo assim, você não está nem aí, sabe, dentro da tenda, debaixo da proteção do Senhor. Você tem que conseguir compreender que aqui, amados, o que está acontecendo realmente é que diante de Deus, na presença de Deus, nós podemos festejar. Está todo mundo querendo te pegar, mas diante da presença do Senhor, debaixo da proteção do Senhor, debaixo das asas do Senhor. Por isso que a palavra diz, Ele é o nosso baluarte, é a nossa fortaleza, é a nossa torre forte, é a rocha. E a palavra do Senhor vai falando, porque quando você está no Senhor, nada pode, ninguém pode tirar a tua paz, ninguém pode te atingir, porque quem cuida de você é o teu pastor. E a palavra ainda continua dizendo, faz o meu cálice transbordar, queridos. Isso aqui fala de prosperidade, isso aqui fala realmente de abundância, sabe? De alegria na presença do Senhor, mesmo que o perigo esteja ao redor. E o salmista encerra dizendo assim, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amados, alguns textos, algumas versões diz assim, bondade e misericórdia me seguirão. Aqui diz, sua bondade e fidelidade me acompanharão. Algumas diz me seguirão. Seguir é algo voluntário, alguém está seguindo, você está me seguindo, ou você está seguindo a Jesus voluntariamente. Perseguir, se você for olhar a etimologia da palavra, que é a origem da palavra, você vai ver que hoje parece perseguição uma coisa ruim, né? Perseguição, uma coisa de medo, mas a origem não é. Perseguir, que fala sobre persistência, eu até separei aqui, porque fala sobre persistência, amados. Então, perseguir é muito mais do que simplesmente seguir. Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui.
Eu peguei do original, do grego, dessa passagem bíblica, que diz assim, ó: estar atrás, seguir, perseguir, correr atrás, perseguir, pôr em fuga, seguir no encalço, acompanhar, procurar obter, correr atrás, ser perseguido, aquele que é perseguido, busca ardentemente, procura, alcança ardentemente. Em resumo, a bondade e a misericórdia, ela não só te seguirá, você será perseguido, e insistentemente. Se você se coloca debaixo do cuidado do teu pastor, do Senhor Jesus, que é o nosso pastor, a bondade, a misericórdia, o favor de Deus te persegue. Só que você precisa crer nisso, amém? Eu posso ouvir um amém, irmãos? Eu sei que hoje o clima está sonolentinho e tal, e não sei o que, mas não deixa de receber essa palavra, porque a gente canta aqui, se a gente recebeu várias músicas, né? Basta uma palavra do meu Deus, ou se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Esse tipo de palavra é aquela que você quer arquivar dentro do seu coração, porque momentos de luta sempre vem para todos, mas é o momento em que você pensa: o que eu farei, Senhor? E o Espírito Santo vai trazer a palavra: bondade e misericórdia te seguirão. Daí você diz: a coisa da minha mente, porque eu li. Daí o Espírito Santo vai lá e busca: o Senhor é o teu pastor. Você de repente: o Senhor é o meu pastor. E você crê nessa palavra. Amados, eu creio em palavra profética. Nosso ministério, ele foi muito orientado por palavra profética, mas muito mais que palavra profética, eu creio na palavra de Deus. Porque um profeta, ele pode se enganar, ele pode misturar as palavras com as emoções, pode acontecer sim, mas a palavra de Deus, ela é imutável, absoluta, inabalável, passa tudo e ela permanece. Então, ela é que nós devemos guardar dentro do nosso coração. Amém? E por último, para a gente encerrar aqui, é o seguinte: olha a última parte, diz assim, ó: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Em outras palavras, o salmista está dizendo: eu quero ficar aqui. Eu quero, é aqui que eu me sinto, como diz a música, e é aqui que eu me sinto muito bem. Eu acho muito engraçado algumas, e é aqui que eu me sinto muito bem, né? Mas realmente é tipo Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, quando Pedro diz assim: é tão bom nós estarmos aqui, Senhor, é tão bom estarmos aqui. É tipo: eu não quero descer daqui, eu quero ficar aqui. E de repente Deus diz para eles: fica quieto, escuta o que ele tem a dizer. Tipo, porque o Pedro não parava de falar: é tão bom, é tão bom, é tão bom estar aqui, fica quieto. E o salmista aqui, ele diz: Senhor, eu quero estar na tua casa enquanto eu viver, todos os dias. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, eu não sei qual é a pendenga, qual é a tua luta particular, eu não sei onde você chora escondido ou escondida, mas eu posso dizer para você e afirmar para você: o teu pastor, ele só quer o teu coração. Ele não quer dinheiro de você, ele não quer que você prove nada, você não precisa fingir nada, ele só quer o teu coração. E ele garante para você que a bondade dele e a misericórdia te seguirão, e que se você estiver junto com o Senhor, nenhum mal, e quando ele digo nenhum mal, querido, é aquilo que o Senhor diz: ainda que esteja morto, ao risco, viverá. A promessa é atemporal, vai muito além, não tem como a gente dimensionar a promessa, a palavra do Senhor. E o choro, esses dias eu volto a falar, porque para mim foi marcante, porque eu senti a dor da Sô no dia em que ela disse assim, ó: por que a gente se aplica em ensinar a palavra e as pessoas não querem?
Porque a gente aconselha, as pessoas fazem o contrário. Em outras palavras, eu vejo tipo um Noé falando, gente, virá um dilúvio, e quem não entrar na arca vai morrer. E morreram. Só entraram os que creram. E nós estamos aqui como Noé, não só nós, vocês também, para as pessoas que vocês pregam. O sofrimento que vocês também têm para pregar a palavra. Mas existe uma indignação santa por saber aquilo que está por vir, queridos. Quantos morreram cheios de sonhos? Quantos morreram cheios de projetos financeiros? Grandes empresários, grandes homens, grandes mulheres. Passe no cemitério e você vai ver onde estão agora, onde está o corpo deles, e onde estão os bens deles, ficaram com outras pessoas, sabe Deus o que estão fazendo. Hoje é o dia em que fala o dia dos mortos, dia dos finados. Eu digo para você, o único que precisa morrer é o nosso eu. O que tem que morrer é o nosso ego, é o eu acho, tem que ser do meu jeito. O Senhor não será teu pastor enquanto você continuar fazendo aquilo que você faz. Enquanto, amado, se você lê na Bíblia o que tem que fazer e você não faz, o Senhor não é teu pastor. Nós fizemos várias casas de paz e sempre na última casa de paz a gente diz para as pessoas: nós jogamos semente na vida de vocês e o crescimento da semente depende da terra. Se o teu coração for bom e você entendeu o que a gente está falando aqui, mas eu preciso ir para a igreja de vocês? Não, você não precisa ir para a nossa igreja, mas seja onde você estiver, se você estiver fazendo alguma coisa e estiver contra o que está aqui, é pecado, tá bom? É pecado. Um dia eu ouvi o Theo Hayashi falando lá para os jovens na igreja, e ele disse bem assim, depois que você conhece a Jesus e a palavra, você nunca mais vai pecar gostoso. Ninguém vai pecar gostoso. Vai pecar com peso, vai pecar com tristeza e depois vai ficar uma acusação ainda. Não tem essa, irmãos. A palavra de Deus, ela é a verdade. E hoje eu deixo aqui para você isso. Se o Senhor é o teu pastor, você tem que saber onde é que você quer passar os seus dias. Você sabe que preço foi pago para você participar da Santa Ceia? Que preço foi pago para você pegar um copinho com um suquinho, um pedacinho de pão na sua mão? Só para tirar a religiosidade e desmistificar, amados, vou explicar aqui para todos. A ceia, o pedacinho de pão que a gente pega na mão, representa o corpo de Cristo, é simbólico. Ele não vira carne de Jesus, nós não cremos em transubstanciação. Nós não cremos que o Senhor está presente naquele pão. O cálice, o copinho com suco, não é o sangue de Jesus. Ele representa cada gotinha que foi derramada por nós, do Filho de Deus, sem pecado, imaculado. Nós cremos que nós aqui somos o corpo de Cristo, e é o que a Bíblia diz. E quando nós comemos aquele pão com a mesma fé que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu, padeceu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará, nós nos tornamos um só corpo. E quando nós participamos do cálice, nós cremos que todos nós somos lavados pelo sangue de Jesus, e que quando nós temos esse entendimento, o Espírito de Deus, que é o Espírito que traz vida a um corpo morto, porque nós éramos mortos, o Espírito, ele traz vida no corpo, que é a igreja. Pode ocorrer curas hoje nessa reunião? Pode ocorrer milagres, sim, porque o fôlego, o sopro divino de Deus vem sobre nós no meio da comunhão dos irmãos. E ceia, ontem eu estava comentando, explicando, alguém me perguntou sobre a diferença de Eucaristia e ceia. É o jeito que nós cremos.
Quando Jesus, Paulo em 1 Coríntios 11, 23 em diante, quando ele explica da Santa Ceia, ele explica bem, preste bem atenção, eu vou ler com você, antes mesmo de distribuir a ceia, é 1 Coríntios 11, eu quero aproveitar para lhe ministrar, para te ministrar, para a gente poder participar de forma consciente da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Paulo está dando sequência aqui a como celebrar a ceia. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Agora, essa parte vocês sabem quase de cor e salteado, eu quero essa outra parte. Portanto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aquele que beber indignamente, preste atenção. Então, a ceia, ela pode ser bênção, olha a seriedade, muda o clima, muda a música de fundo, aí. Aquele que beber indignamente, bebe para a maldição, e aquele que beber dignamente, ou tendo entendimento, para a bênção. Continua dizendo: pois quem come e bebe sem discernir do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Agora, olha a sequência: por isso há entre vós muito fracos e doentes e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, então qual é o cuidado? Examinar, ponderar, sondar o coração, olhar para dentro, não receberíamos juízo. Ele está dizendo: gente, se você se julga, não precisa ninguém vir te julgar, você mesmo tem capacidade de julgar. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, e se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação, amados. A palavra do Senhor deixa muito claro aqui que a ceia no geral é comida mesmo, é comida e bebida. Não que a gente vai ter que fazer jantar e almoço, então estamos todos ceando aqui, mas o teu GD é um lugar onde tem ceia, por mais que você não pegue o pão e o cálice, é o corpo ali em comunhão, o GD, o GC, as nossas reuniões. Quando você se une com outra pessoa, você está sendo corpo. Discernir o corpo não é só pensar assim: se eu comer esse pão sagrado e eu estiver em pecado, ele vai colar no céu da minha boca. Não é isso, irmão. Aquilo ali é apenas um símbolo. Quando fala de corpo, fala de igreja. É quando você vê teu irmão perecendo e você não ajuda. Quando você vê ele com dor e você não sente a dor. É quando você não dá o teu testemunho através da prática da palavra de Deus. Isso é discernir, é você pensar agora: eu ofendi, eu magoei, eu fui omisso, eu fui preguiçoso, eu não fiz, eu ofendi a Deus, eu ofendi o irmão. É nesse sentido. E quanto ao comer, tanto é a ceia dessa forma, ele fala, tirando do lado religioso, ele está dizendo: se está com fome, come em casa, você não veio aqui para encher a barriga. Até mesmo nas nossas reuniões. E por que não se embriagar? Em outros textos falam também de não se embriagar, porque está falando do ato de sentar junto, comer junto, beber junto, compartilhar junto. Agora, o que nós vamos fazer aqui é um ato meramente religioso? Não. E esse cálice, esse pão, vai nos lembrar de que eu e você somos corpo, e nós vamos sair daqui com atitudes diferentes com os nossos irmãos e com o próximo. Aí sim nós seremos corpo. Esse ato é para dizer, como o batismo, a gente conversando ontem, acho que a Tainá mesmo usou de exemplo. O batismo, a Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não diz quem não for batizado será condenado.
Ou seja, a pessoa se batiza por fé, mas o que salva é Jesus. Então, por que o batismo? Porque é quando você diz assim: ei, eu estou casado com o Senhor, eu estou fazendo uma aliança com o Senhor. A Santa Ceia, mas se a Santa Ceia é a comunhão, para que aquele pão e aquele cálice? Para dizer: ei, para você dizer: ei, eu creio no Senhor Jesus, e eu creio que eu sou um com você. Ei, eu creio no Senhor Jesus, e eu faço isso em memória dele, sabendo que ele voltará. Eu não estou vindo todo domingo aqui à toa, eu venho porque eu sei que eu me reúno com a igreja, que é o corpo. Se eu não fizer parte do corpo, eu apodreço como um membro que não faz parte, mas eu faço parte, por isso eu participo da ceia. É um memorial. Diga comigo: a ceia é um memorial. E agora, pastor, participo ou não participo? Você vai decidir. Você sabe, agora você entende que você pode fazer parte do corpo? Você compreende que você vem, quando você se relaciona, tem comunhão com outra pessoa, você não está ali para receber, mas você está para se entregar? Se você entende, você está apto. Pastor, mas eu pequei, eu desejei mal, fiz isso, fiz aquilo. A palavra do Senhor, 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo eu decorei quando eu era católico, gente. Eu decorei esse versículo em 92, quando eu comecei a ler a Bíblia, porque eu entendo que eu preciso confessar. E não é confessar para o padre ou para o pastor, é aí nesse momento, se você tem consciência, com os olhos fechados. Eu peço agora, feche seus olhos. Feche seus olhos nesse instante. E fala com o Senhor. Como é que está teu coração? Como é que está o teu coração? Como andam os seus pensamentos que não se escondem do Senhor? Como andam os seus pensamentos, queridos? Fala para Ele: Senhor, eu andei fazendo isso e isso. Fala com Ele baixinho ou no teu próprio pensamento. E você pode se consertar com o Senhor e participar com a igreja nesse momento. Se conserta com Ele, diga: Senhor, eu acredito no que foi dito ali, eu acredito que o Teu Espírito Santo que está se movendo no meu irmão, se move em mim, nós somos um corpo. Senhor, me perdoa, me purifica, me lava dos meus pecados. Querido, só Deus sabe o que você fez a madrugada toda, só Deus sabe o que você fez a semana toda, só Ele sabe que tipo de palavra saiu da sua boca. Você não sabe quantas saíram. Deus tem anotado, contado, tudo. Mas por um ato de arrependimento, se você olhar para o teu pastor e você falar: Senhor, revigora as minhas forças, me perdoa, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, Senhor, me dá mais uma chance para poder ir mais adiante. O Senhor está aqui, querido, e Ele te perdoa. Ele te perdoa nessa manhã, Ele te lava e Ele te purifica, e Ele quer que você seja beneficiado participando do corpo de Cristo. Tendo esse entendimento, eu quero que você que vai participar fique em pé, e peço que todos estendam as mãos para cá. Você que vai participar da ceia, fique em pé, estenda suas mãos e vamos orar. Pai, aqui está o cálice, aqui está o pão, e nós cremos, Senhor, que por mais que ele é uma representação, nós cremos, Senhor, no mundo espiritual, que existe sim o teu corpo. Nós cremos sim que existe o sacrifício, nós cremos sim que existe a cruz, nós cremos sim que existe o poder, Senhor, do sacrifício. E ao participar, Senhor, através deste ato aqui, ao participar e tomar do mesmo cálice, do mesmo pão, nós cremos que o Teu Espírito Santo soprará aqui nesse lugar, nessas vidas e nesses corações. Nós cremos, Senhor. Por isso nós consagramos a Ti esses elementos, do qual nós vamos participar. Vem Espírito de Deus e vai soprando. Vem Espírito de Deus e sopra. Queridos, eles vão passar nesse instante distribuindo a ceia, o pão, o cálice. Você segura e no final nós vamos comer juntos.
Então vá segurando, vá orando, vá adorando ao Senhor Jesus. O Deus que parou o sol, Tu és o Deus que abriu o mar, Tu és o Deus que nunca falhará. Você já fez, você fará. Tu és o Cristo que a morte venceu. Tu és o Verbo que se encarnou. Tu és o Deus que não se esquecerá. Você já fez, você fará. Tu és o fogo que habita em mim. Tu és o vento que sopra hoje aqui. Tu és o Deus que não mudará. Você já fez, você fará. Jesus, de novo. Tu és o Cristo que a morte venceu. Tu és o Verbo que se encarnou. Tu és o Deus que não se esquecerá. Você já fez, você fará. Tu és o fogo, tu és o fogo que habita em mim. Tu és o vento. Tu és o Deus que não mudará. Você já fez, você fará. Eu provei e vi o quão bom Tu és. Eis-nos aqui, eis-me aqui, Jesus. De novo eu provei e vi o quão bom Tu és. Eis-me aqui, Jesus. Aleluia. Amados, Deus me deu o privilégio, eu e a Sô, de nós celebrarmos o Bat Baraká da Thalita e da Tainá. E o Bat Baraká tem o Bar Mitzvah, que é judaico, e Bar Baraká e Bat Baraká, que é cristão. E nós fizemos uma cerimônia, ao invés de ser a festa de 15 anos tradicional, é uma celebração, é uma cerimônia na qual a Sô trouxe, me entregou a Thalita, no 15 da Tainá me entregou ela, dizendo: agora eu entrego para você esse cuidado.
Eu comprei um anel e eu lembro que eu coloquei um anel na mão delas. Como a gente quando casa, e coloquei nessa mão o anel, e esse anel estava dizendo o que para ela? Está assumindo um compromisso comigo. E esse anel só sai daqui para quando teu marido chegar e colocar o anel na sua mão. Eu vou cuidar de você, eu vou zelar. E foi isso que eu fiz e faço com a Tainá, guardando elas. Quando a gente participa da ceia, esse é o anel. Esse é o anel que o Espírito de Deus nos ajuda a cuidar. A palavra diz que o Espírito Santo é o penhor. É tipo, eu volto para buscar vocês, para que onde eu estou vocês estejam também, vejam a minha glória. Hoje o que nós estamos fazendo aqui, amado, é algo milenar. O Senhor foi instituído como Paulo foi instituído na noite em que ele foi traído, e nós estamos fazendo aqui dizendo: Senhor Jesus, nós somos o corpo e nós nos guardamos e cremos no que o Senhor falou. Amado, nesse momento eu quero que você receba a porção do Espírito sobre a tua vida, onde você está. Que o mesmo Espírito que estava naquela noite esteja agora agindo em você. O mesmo Espírito Santo que soprou em Pentecostes sopre sobre a sua vida agora. Que Ele venha tirar toda a poeira, que Ele venha tirar todo o entulho. Sopra, Espírito Santo de Deus, sopra, Espírito de Deus. Aqui está a noiva do Cordeiro, aqui estamos nós. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós somos um corpo vivo, nos ajuda, Senhor. E nós, ao participarmos deste pão, nós estamos falando: a nossa vida é Tua, e nós queremos nos unir e ser um só em Ti. Como o Senhor e o Pai são um, nós queremos ser um com o irmão, e nós queremos ser um nesse instante contigo, Senhor. Comamos todos juntos. Se você ainda está com o teu cálice aí, porque às vezes alguém pode ter bebido, não tem problema, às vezes acontece. Mas você vai procurar alguém nesse momento, e você vai entregar. Se você, eu não quero, não tem problema, não precisa fazer. Mas eu quero te convidar a ter esse privilégio de você pegar o cálice. Pode ser com a pessoa do lado, pode ser alguma pessoa específica. Você chega e diz para ela assim: ó, eu sou um contigo. No amor de Jesus eu sou um. Nós somos lavados, limpos, para a honra e glória de Deus Pai. Amém? Você troca com essa pessoa e pode tomar. Ou se você não quer trocar, você pega simplesmente e toma onde você está. Amém? Pode participar. Você para mim, cara, é muito especial. Eu só quero trocar com você e dizer que eu sou com você. Isso Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus. Oh, sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra, sopra. Amado, você quer ser cheio do Espírito Santo? Abra suas mãos e diga: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Traz a vida. Recebe a vida. Recebe a vida. Recebe a vida. Recebe o Espírito de Deus. Recebe o Espírito de Deus agora. Ó Deus, vem Senhor sobre a igreja. Vem sobre a igreja. Vem. Tu tens total liberdade, Senhor. Tu tens total liberdade.
Querido, eu tenho sentido de fazer isso. Se você puder colaborar, dá a mão para quem tem ao teu lado. Vamos fechar os corredores. Fechar os corredores. Eu creio que o Senhor tem algo para derramar aqui nessa manhã. Isso, dá a mão, não fica sozinho, não fica sozinho. Se está vendo alguém sozinho, vai até essa pessoa. Dá a mão para ela nesse instante. Isso. Fecha seus olhos agora. Fecha seus olhos. Espírito Santo, nós cremos na palavra. Nós cremos que nós somos um corpo. Por isso eu peço, Senhor, agora, flua através do meu irmão. Flua agora no meu irmão. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu clamo agora. Sopra dos 4 cantos dessa terra. Espírito Santo, sopra dos 4 cantos dessa terra. Vem, vem, sopra vida, sopra fôlego agora, fôlego, hálito de Deus. Vem, Senhor, faz a tua obra, Senhor. Estamos aqui nesse corpo de carne, mas nós cremos, Senhor, que a eternidade está em nós. Nós cremos, Senhor, que existem coisas que nós precisamos alcançar em Ti. Sozinhos não conseguiremos, mas se estivermos no Teu corpo, Senhor, debaixo das Suas asas, debaixo da Tua proteção, ó Deus, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Vem Espírito Santo. Querido, você que está com a mão dada agora, diga assim: Espírito de Deus, vem sobre meu irmão, vem sobre a minha irmã. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Flua, flua, Espírito Santo de Deus. Alinha-nos com a Tua vontade, Senhor. Sopra, sopra, faz tua obra agora, Senhor. Faz tua obra agora, Senhor. Aquece os corações, Senhor. Oh, mais que palavras é a Tua presença, Senhor. Mais que palavras é a Tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode levantar suas mãos um instante. Querido, tudo que vier à tua mente a partir de agora e nesses dias que estão por vir, não ignore. Não pense que é a sua própria mente. Creia que o Espírito de Deus habita em você e Ele fala. Deus, Ele não só escuta você, mas Ele fala. E o Senhor, o Espírito Santo que habita em você, Ele é teu guia. Ele é o teu guia. Existem muitos outros aí que se colocam como guia. Ele é o teu guia. Ele é o teu guia. Tem muita gente que diz por aí que tem o corpo fechado. Eu estou aqui para dizer que você tem o corpo blindado pelo Senhor, queridos. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Não temas aquilo que está por vir. Porque o teu pastor está com você. O teu pastor está com você, querido. O teu pastor está com você. Marcelo, coloca a última imagem para mim, que eu não pedi, que tem um pastor. Eu quero encerrar com essa imagem. Eu esqueci de usar ela na mensagem. O pastor, ele tem a vara e o cajado. Ali o pastor está com um cajado, que é o gancho, para socorrer a ovelha. Mas o pastor também carrega uma vara, queridos. E a vara é para corrigir e orientar a ovelha. Aquele é para salvar a ovelha. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Amado, às vezes a gente está passando por momentos que Deus, o Senhor não está vendo. Às vezes o nosso pastor, ele usa a vara, irmãos. A vara da correção. Vara não é espancamento. Vara é cuidado, porque o mundo lá fora não vai cuidar de você. O mundo lá fora quer teu mal. Mas o teu pastor, o Senhor Jesus, às vezes ele usa a vara. Então não saia daqui pensando, eu estou mal e estou lascado. Não, o teu pastor está com você. A vara às vezes vem para o bem. Lembra da correção que tua mãe fazia, teu pai, não quem tinha pai e mãe que corrigiam errado, mas aqueles que te corrigiram certo. Lembra onde você estava e onde você está hoje. Vara e cajado fazem parte. Ai, Deus é bom, Deus é, Ele tem o cajado e Ele tem a vara. Amém? Que Deus abençoe, que você não esteja passando por um tempo de vara. Mas se vier, aceita a disciplina, porque Ele é teu pai, e um pai só corrige o filho que ama. Amém? Amém? Abra suas mãos. Pai, te louvamos por esse tempo, pela adoração, pelo louvor, pela palavra, pela comunhão. Te louvamos pela ceia, por esse privilégio. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido muito bom conosco. E eu abençoo a vida dos meus irmãos para essa semana, ao sair daqui, que, como a tua palavra diz, a bondade e a misericórdia te seguirão. E o Senhor não se limita a um lugar, Pai. O Senhor estará com eles. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, aplaudam o Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Uma ótima semana.